Books está no ar nessa quarta-feira e amanhã é o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, um dia separado para homenagear as mulheres. Mulheres tão dedicadas que algumas dividem o seu tempo como mãe, esposas, trabalham fora e ainda diversas outras atividades. E ainda assim, algumas sofrem agressões. E no programa de hoje nós vamos falar sobre isso. E um livro que fala muito sobre este assunto é o livro Amores que Matam, o drama da violência contra a mulher. Esse tema é falado há muito tempo. As mulheres já sofrem algumas agressões que às vezes nem mesmo sabem que estão sendo agredidas. E nós trouxemos uma especialista para ser a nossa convidada de hoje, doutora Raquel Sarmento. Doutora, seja muito bem-vinda ao CPB Books. Como vai, Mariane? Muito obrigada pelo convite. Aliás, me sinto muito honrada de estar aqui e poder contribuir um pouco com aquilo que eu sei um pouco. E nós que estamos mais felizes em aprender mais sobre o assunto. Obrigada. Porque o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Então, em 1908 começou-se uma movimentação política social entre as mulheres que reivindicavam os seus direitos. Em 1911, 130 mulheres morreram carbonizadas após serem trancadas pelo seu patrão dentro de uma fábrica, onde elas reivindicavam e asseveravam os seus direitos políticos, sociais e inclusive trabalhistas. Porém, a ONU somente em 1977 reconheceu o mês de março e o dia 8 como um marco principal para nós comemorarmos o Dia Internacional da Mulher. Porém, lembrando que esse dia começou com uma questão onde 130 mulheres foram mortas tentando reivindicar os seus direitos. E foi uma crueldade. E depois, no cenário brasileiro, como a mulher começou a se destacar e se desenvolver? O cenário brasileiro, com a vinda da Constituição Federal em 1988, nós tivemos a figura da primeira mulher senadora, a professora Eunice, a qual eu reputo um carinho e respeito muito grande, principalmente porque ocupou os bancos do Instituto Adventista de São Paulo, tendo sido formada por pedagogia. E ali a professora Eunice trabalhou muito na questão de liberdade religiosa e dos direitos da mulher. E aí a gente vai tendo uma crescente em todos esses reconhecimentos sociais, políticos, trabalhistas, é uma crescente da mulher presente e reconhecendo as suas questões. Veja bem, eu queria dividir bem, não houve movimentos feministas, e sim um reconhecimento da necessidade da mulher estar inserida e ter o acesso e o direito de ir e vir. Isso é interessante porque anteriormente, há uns 20 anos atrás, nós não tínhamos a presença feminina no cenário político brasileiro. E agora houve, não é o certo, não é o correto ainda, mas nós temos uma grande parte ali atuando e se desenvolvendo na política brasileira. Isso é muito interessante. Agora, a mulher tem o rótulo de sexo frágil. Mas a gente sabe que muitas mulheres, elas de frágil não possuem nada. E como essas mulheres, elas mesmo trabalhando, se desdobrando em diversas funções, elas conseguem distinguir que elas estão sendo agredidas. Algumas nem sabem que estão sendo agredidas e elas passam, às vezes, muitas situações que são complicadas. A mulher, ela foi obrigada a assumir uma posição onde ela passou a ser a provedora, infelizmente, e em razão de algumas omissões masculinas. Então ela veio e está provendo, então ela invadiu o cenário do trabalho braçal e ela invade outros cenários também, porém ela não tem o mesmo reconhecimento. E aí desmistifica-se que nós somos o sexo frágil. Não, nós somos um sexo forte, inclusive emocionalmente. E não obstante ao fato de que não queremos ser mais ou menos que ninguém, apenas queremos ser reconhecidas como pessoas equalitárias.
É aí que reside o problema. Nós trabalhamos muito na questão da violência doméstica, a violência física. A violência física, ela é palpável. Ela é palpável através de um boletim de ocorrência e de um laudo feito pelo Instituto Médico Legal, onde vai se aferir, onde vai se detectar a lesão que ela sofreu. Mas e o que nós fazemos com a lesão ocorrida na questão psicológica dessa mulher? Que nós fazemos na violência ocorrida na questão sexual dessa mulher? Como que nós vamos trabalhar? E é aí que eu venho enfatizando muito. Eu tenho trabalhado muito essa questão da violência psicológica, porque ela não é detectável, ela não é palpável num primeiro momento. Entendi. Mas existem outras violências que a mulher, ela dentro de casa, ela sofre? Sim. E isso nós qualificamos como uma violência psicológica. Tudo que não é violência física e sexual, nós reputamos como uma violência psicológica. Existem outros nichos considerados como violência, mas nós não vamos entrar porque são até termos mais técnicos. Mas, por exemplo, aquele homem que alija, que afasta essa mulher do convívio social da família, do convívio social dos amigos, do convívio social de um trabalho, ele impede essa mulher de executar o trabalho dela ou então de estudar. Existem homens que não admitem a possibilidade dessa mulher crescer mais profissionalmente do que ele. Então ele impede ela de ter um acesso a um estudo, a uma universidade. Enfim, e por aí nós começamos a perceber toda a violência psicológica. A questão dos ciúmes também é extremamente um ciúmes exacerbado, a possessividade desse marido com relação a essa mulher. Enfim, são essas coisas que não são palpáveis de forma física, mas nós percebemos na convivência familiar. Você havia falado sobre a violência psicológica, mas tinha dado um exemplo. Teria outro exemplo para exemplificar para a gente o que é a violência psicológica? Como uma mulher pode sofrer uma violência psicológica sem mesmo saber? Muitas mulheres, e aí eu vou entrar até a minha área jurídica, mas em contato com psicólogos, psiquiatras, enfim. As mulheres procuram um refúgio dentro de um remédio, dentro de uma terapia, e é aí que elas vão localizar que elas estão sendo vitimizadas e elas estão sendo objetos dessa manipulação. Eu costumo falar que essas mulheres são marionetes, então elas são marionetadas. Então, muitas vezes elas começam com uma fobia de alguma circunstância. Existe uma fobia muito presente em ambientes cristãos, que é a agorafobia. É a mulher que ela tem pavor de chegar num ambiente de uma igreja e ver muitas pessoas. Ela não quer. Essa mulher está sofrendo ou sofreu violência psicológica. Temos as mulheres que são extremamente ansiosas, elas passam ou a engordar demais ou então a emagrecer demais, elas se retraem socialmente e acabam se anulando. Isso tem a ver com questões culturais, questões regionais e questões, inclusive, em ambiente cristão. Por exemplo, há certas denominações cristãs que não admitem que as mulheres peguem uma Bíblia e levantem para fazer uma pregação ou sequer uma oração. Então, nós presenciamos a prática misógina em ambientes cristãos também. Acabamos de sair de 10 dias de oração, 10 dias falando primeiro Deus em família. E muitos homens, eles querem buscar restaurar seu casamento, restaurar sua família. Mas muitos deles nem sabem que fazem esse tipo de agressão com a sua esposa. Como fazer para amenizar essas violências? Primeiro, a conversa entre ambos é muito importante, mas ok, como que essa mulher vai se expressar se ela tem medo desse marido e como que esse marido vai reconhecer onde todo o agressor não reconhece que ele é o opressor. Inclusive ele fala que ele está muito longe de ser o opressor. E as próprias vítimas inocentam esse opressor, que eu até citei com você a síndrome de Estocolmo, onde essa mulher acha que ele praticando a infidelidade financeira, o bullying familiar,
alijando ela. Como é essa infidelidade financeira? Explica um pouquinho pra gente. Extremamente alta. Se você pensa que o divórcio é causado por questões de traição, não, lê do engano. Começa-se primeiro com a infidelidade financeira. São homens que omitem das suas esposas os seus verdadeiros ganhos, ou então aplicam todas as suas rendas financeiras em outras circunstâncias para que ela não saiba, compra um carro sem que ela tenha conhecimento, compra um imóvel, uma casa, um comércio, sem que tenha a anuência dessa esposa ou sem que ela participe efetivamente da situação. Então o papel da mulher se torna nulo ali na família. Ela é procriadora e arrumadora da casa, porque inclusive a gestora ela não é mais, porque é ele que vai para o supermercado e ele que determina o que vai comprar, é ele que fala que tipo de geladeira que vai ser usada, é ele que fala que tipo de fogão que ela usa, e muitas vezes ela não tem direito sequer de escolher as próprias roupas em razão dessa possessividade excessiva do marido. Isso, essa reação das mulheres de ficarem caladas, muitas delas falam, hoje em dia com tanta informação, ainda mais com Quebrando o Silêncio, que nós vamos falar em agosto também, porque é o dia do evento, mas como fazer para essas mulheres falarem? O que é necessário fazer para que elas falem com alguém sobre essa violência psicológica, essa violência financeira? A primeira coisa é ela manter-se informada e ela estar dentro do ambiente social onde há comunicação sobre isso. Quebrando silêncio, o papel da igreja é fundamental. A igreja não pode se omitir dentro dessas circunstâncias. Inclusive, eu acho que um dia para falar sobre isso é pouco, em 365, né, num período de um ano. Então, essas práticas, essas conversas precisavam ocorrer mais dentro do ambiente cristão, dentro do ambiente social. Essa mulher, ela precisa participar mais ativamente, inclusive da vida escolar do filho, porque nessa vida escolar, professores costumam falar sobre a violência familiar, que reflete totalmente na criança. Ela lê, ela assistir programas positivos, porque a mídia também tem influenciado de forma negativa na violência doméstica. Isso é muito interessante. E o ideal seria voltarmos ao processo do Éden, né? A Eva, ela era uma auxiliadora e Adão a tratava com amor e respeitava suas opiniões. E eu acho que falta muito Deus na família, muita oração, os maridos buscando também mais a Deus e também as esposas, não é mesmo? Eu costumo falar nas minhas pregações, há maridos que acham que está tudo bem, que está tudo perfeito. Só que no livro, na Epístola de Pedro, ele mesmo fala que as suas orações não serão ouvidas se você não tratar o seu lar e a sua esposa com dignidade. Maridos, eu peço encarecidamente, conversem com suas esposas, ambientem-se no que está acontecendo, veja por que a sua esposa está retraída, veja por que ela sente medo do momento em que você chega em casa, qual é o temor dela, procure conversar mais com ela, entender mais o olhar dela, o andar dela, o toque, procure enxugar a lágrima dela. Isso é muito importante. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no CPB Books. Foi muito importante essas informações e com certeza ajudou e vai ajudar muitas famílias. Obrigada! E você que está em casa, gostou das dicas da doutora Raquel? Você encontra mais dicas dentro deste livro, Amores que Matam, o drama da violência contra a mulher. Você adquire esse livro através dos nossos canais de venda. E o principal, amanhã que você tenha um dia abençoado, um feliz Dia Internacional para nós que somos mulheres. Fica com Deus e nos vemos em breve. Tchau!